Que privilégio estar nesse momento aqui com você. E nesse momento agora nós iremos analisar, eu irei expor a palavra do Senhor naquilo que está em 1 Samuel capítulo 7. E a gente vai ver uma história de tristeza, mas uma história de triunfo, uma história que o Senhor se fez presente com o povo de Israel. Antes de analisarmos o capítulo 7, o tema da mensagem de hoje é a lembrança, uma lembrança do verdadeiro arrependimento. E a partir do capítulo 4, antes de entrarmos no capítulo 7, a gente vai começar a ver o enredo de uma história que começa com tristeza. Porque no capítulo 4, o povo de Israel começou uma batalha contra os filisteus. E nesse momento, o Senhor Deus ficou em silêncio e o povo de Israel perdeu essa batalha para os filisteus. Nesse episódio também, o profeta Eli, ao saber que o povo de Israel tinha perdido a guerra e saber que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tinham sido mortos, ele cai para trás, bate a sua cabeça e vem a óbito. Também nesse mesmo episódio, no capítulo 4, a esposa de Finéias, grávida, ao dar à luz, ela vai falar uma frase muito triste. E ela tem o seu filho, ela diz, e acabou, foi-se a glória de Israel. Por que foi-se a glória de Israel? Porque ela sabia que os filisteus estavam levando a arca do Senhor. A arca que simbolizava a presença do Senhor. A arca que simbolizava a vitória de muitas guerras. E a partir do capítulo 5 e o capítulo 6, a gente vai ver que os filisteus levam a arca para uma cidade que se chama Asdod. E eles pegam a arca do Senhor, colocam na casa de Dagon. E no episódio a gente vai ver todas as vezes esse Deus, a estátua desse Deus se prostrar perante a arca do Senhor. E a mão do Senhor pesando sobre Asdod. E os filisteus pegam a arca do Senhor e começam a conduzir ela por outras cidades. E a palavra do Senhor vai dizer que a mão do Senhor pesava contra aquele povo, contra aquelas cidades. No capítulo 6, eles devolvem a arca do Senhor para o povo de Israel. E a partir do capítulo 7, a gente vai ver agora esse episódio que eu quero ler junto com vocês, a partir do verso 2. Diz assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E aqui começa um verdadeiro arrependimento do povo de Israel. E quando eu analiso esse texto, eu não vejo nada diferente dos nossos dias. Eu não vejo nada diferente daquilo que vivemos hoje. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor e eu olho para aquilo que vivemos, também olhamos e muitas vezes estamos cultuando a outros deuses. Aqui o profeta Samuel vai dizer para o povo tirar os astarotes e os baalins. Aqui, no partir do verso 12, a gente vai ver que a arca do Senhor já estava com o povo há 20 anos. Mesmo assim, o povo estava caindo em prostituição. O povo estava adorando a outros deuses. O povo tinha esquecido do Senhor. O povo estava longe do Senhor. O povo precisava se arrepender. E o profeta Samuel chama de novo o povo para o verdadeiro arrependimento. E ele começa dizendo que se realmente vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, vocês têm que abandonar, vocês têm que largar os deuses que vocês estão adorando.
E logo depois ele fala: preparai o coração. Será que eu e você estamos preparando os nossos corações? E eu gosto de pensar na seguinte coisa: quando nós vamos fazer algum aniversário, nós vamos fazer uma festa de casamento, vamos fazer qualquer festejo, no local que vai ser essa festa, no local que vai ser esse acontecimento, na maioria das vezes, nós limpamos o local, preparamos, colocamos ornamentos bonitos, maravilhosos, limpamos, organizamos, tiramos toda a sujeira, tiramos tudo que é imundo, tudo que não está limpo, toda a sujeira, e preparamos o local para os nossos convidados, para os nossos amigos, para os nossos familiares. E agora o profeta Samuel está dizendo para o povo de Deus, vocês precisam preparar o coração de vocês para o Senhor. E eu gosto de entender que ele estava pedindo para o povo para limpar o coração de toda imundície, de todo pecado, de toda mácula, de toda mancha. Ele chama o povo para preparar o coração para o Senhor. E depois ele dá mais uma condição, ele vai dizer: e servir a ele somente, a servir a ele só. Então o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Essa tem que ser a chamada das nossas vidas, o verdadeiro arrependimento. Será que eu e você estamos adorando a outros deuses? Será que a presença do Senhor está próximo das nossas vidas, mas nós não estamos nos importando como o povo de Israel estava com a arca do Senhor já fazia 20 anos, mas ele nem se importava mais com a presença do Senhor, porque eles estavam adorando a outros deuses? Será que também estamos vivendo parecido com esse povo? Isso nos leva à reflexão. Nos leva à reflexão que precisamos abandonar os deuses dos nossos corações, limpar os nossos corações, servir somente ao Senhor. E Ele se voltará para nós. Mas eu quero continuar com você no capítulo 7. Agora, a partir dos próximos versos. A gente vai ver agora a partir do verso 6, do capítulo 7 de 1 Samuel. O povo ele entra em jejum. O povo se arrepende, o povo volta novamente para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que eles jejuaram ali e disseram: pecamos contra o Senhor. E o verdadeiro arrependimento, ele começa com essa limpeza, ele começa com essa restauração do nosso coração, essa restauração, essa quebra de ídolos, servir somente ao Senhor. E o jejum como um símbolo de arrependimento, de quebrantamento. O povo confessou o seu pecado. Pecamos contra o Senhor. Será que eu tenho confessado também o meu pecado para com o Senhor? Será que estamos confessando o nosso pecado para com o Senhor? Precisamos preparar o nosso coração, precisamos voltar ao Senhor em verdadeiro arrependimento. E o povo confessa. Agora, nos próximos versos, o profeta Samuel vai fazer um holocausto ao Senhor, vai orar ao Senhor e o povo vai falar para Samuel: Samuel, não pare de orar. Sabe por quê? Porque os filisteus viram que o povo estava congregado em Mispa. E eles foram ao ataque contra o povo de Israel. E acredito eu que na cabeça dos filisteus seria mais uma guerra ganha. Seria mais uma guerra ganha, mas agora o povo que uma vez tinha perdido a batalha, perdido a guerra por causa do pecado, agora eles vão triunfar por causa do arrependimento. Agora eles vão triunfar porque eles falam para Samuel: Samuel, não parem de orar por nosso Deus, não parem de orar por nós ao nosso Deus. Agora eles se voltam para o Senhor e sabem que agora a verdadeira batalha começa. Porque é o Senhor que vai entrar na batalha. É o Senhor que entra nessa batalha agora e Ele entra para vencer. E nos próximos versos vai dizer que o Senhor trovejou contra os filisteus. E foi grande a derrota dos filisteus, porque o Senhor venceu a batalha. E a gente vai encontrar, a partir do verso 12, aquela famosa frase que gostamos muito de usar. O profeta Samuel levanta um monumento, uma pedra, e ele vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele faz esse monumento para lembrar que o verdadeiro arrependimento fez com que eles tivessem ganhado essa batalha. Fez com que eles tivessem ganhado contra os seus inimigos. Fez com que os seus inimigos tivessem sido derrotados por causa do Senhor, por causa do Deus dos exércitos. E precisamos aprender que, quando nos arrependemos, quando voltamos para o Senhor verdadeiramente, quando limpamos o nosso coração, quando confessamos o nosso pecado e quando olhamos verdadeiramente com os nossos olhos fixos para o Senhor, Ele vai lutar as nossas batalhas, Ele vai lutar as nossas guerras, Ele vai ganhar. E Ele vai ganhar, e Ele vai entrar. E Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. É isso que precisamos, eu e você, fazer todos os dias. É nos arrepender verdadeiramente. E todas as batalhas ganhas do Senhor em nossas vidas, precisamos lembrar e dizer a frase: até aqui nos ajudou o Senhor, porque foi Ele que nos ajudou a vencer as nossas batalhas, foi Ele que nos ajudou a vencer, mas precisamos lembrar também que precisamos nos arrepender verdadeiramente, limpar o nosso coração e se voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Fica essa palavra para o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe você nesse momento. Até mais!